Olá, turma! Vamos lá para mais uma aulinha. Nossa aula hoje é língua portuguesa. Vamos lá? Pegue aí o seu livro integrado, abra na página 97 e vamos estudar a 97 e a 98. Vamos aí fazer o estudo da língua. Então, na página 97, nós temos uma atividade, né, para resolver. E aí, ela traz o seguinte tema: o e o em final de palavra. Quando nós devemos usar o ou o? Como assim? Bom, às vezes nós pronunciamos, né? Falamos determinada palavra de uma forma, mas a escrita ela é de outra maneira, certo? Como assim? Por exemplo, a palavra gato. Gato. Quando você fala a palavra, dá a impressão que nós escrevemos, né, a vogal U, né, gato. Mas a escrita é diferente, ela é com o gato. Mas quando nós falamos, né, nós falamos gato, certo? Carrapato. Veja que quando nós pronunciamos a palavra, né, ela sai aí com o som da vogal U lá no final. Mas nós escrevemos com o, certo? Gato e carrapato, certo? Então, vamos lá. Palavras não acentuadas. A posição da sílaba tônica nos ajuda a saber se ela deve ser escrita com o ou com u. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar aqui no sentido de resolver a nossa atividade, certo? A nossa escrita, né, a nossa língua é um pouco difícil, né, de entender um pouquinho. E a gente sabe que tanto a nossa leitura quanto a nossa escrita nós melhoramos quando nós praticamos a leitura, porque a gente vai conhecendo, né, palavrinhas novas. E se a gente vai conhecendo, a gente vai sabendo, né, como é que a gente escreve. Mas vamos lá para algumas regrinhas. Olha lá, primeira regrinha é: se a palavra for oxítona, mas o que é uma oxítona? Bom, oxítona é aquela palavra onde a sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. E ela é uma oxítona quando a sílaba tônica, ela é a última, certo? Então, se a palavra for oxítona, deve ser escrita com a letra U no final. Se a sílaba tônica não estiver no final da palavra, escrevemos, né? Nós vamos escrevemos aí com com o no final, certo? Então, olha lá, se a palavra for uma oxítona, deve ser escrita com a letra U no final. Se a sílaba tônica, né, não estiver no final, ou seja, se ela não for uma oxítona, nós vamos escrever aí com o no final. Lembrando que toda regra tem a sua exceção. Não vai ser sempre, certo? Mas para nossa atividade, isso aí está valendo, tá bom? Olha que eu coloquei alguns exemplos, né? Palavras oxítonas: bambu, caju, aracaju, urubu, canguru, tatu, né? Então, elas são oxítonas. Por que elas são oxítonas? Porque a sílaba tônica é a última, olha. Bambu, sílaba tônica, bu. Caju, sílaba tônica, ju, certo? Então, ela é escrita com u no final. E nós temos também aqui as paroxítonas e as proparoxítonas. Nós temos aqui gato. Olha lá, a sílaba tônica é o G.
Então, ela é uma paroxítona. E aí, eu escrevo ela com O. Livro, sílaba tônica, li, é uma paroxítona, certo? Então, o final dela é escrita com O. E nós temos aí a palavra ótimo, fenômeno, olha, fenômeno aí ela é uma proparoxítona. E a sílaba tônica aí ela é a antepenúltima, portanto, ela termina com O. Nós temos também trânsito e sábado, certo? Nós temos uma atividade aí para resolver. Na página 97, né, então, já que a gente já sabe aí como é que vai ser a nossa atividade, então a questão número 1, ela diz: leia a parlenda e observe as palavras destacadas. A parlenda diz: viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Esse texto aí é do domínio público, certo? E a letra A diz assim: pinte de verde a palavra oxítona e de verde a palavra proparoxítona. E eu tenho aí dentro de um retângulo a palavra rabo e tatu. E então você vai ler, você vai descobrir aonde está a sílaba tônica, certo? A sílaba é a mais forte, a tônica é aquela sílaba mais forte da palavra. E aí, né, a sílaba tônica, se ela for a última, ela é uma oxítona. Se ela for uma penúltima, ela é uma proparoxítona. Você vai achar e você vai pintar. De verde a oxítona e de vermelho a proparoxítona. Vamos lá, letra B. Pronuncie as palavras em voz alta. O som final, representado pelas letras O e U, é semelhante ou diferente? Bom, a letra B aqui, ele está falando das duas palavras, rabo e tatu. Você vai pronunciar elas em voz alta. E aí você vai responder aqui se o som é semelhante ou é diferente, certo? Letra C. Leia. Letra C. Leia as palavras em voz alta e circule a sílaba tônica. Então, nós temos aí a palavra estado, angu, vitiligo, chuchu, bantu e modelo. Então, você vai falar essas palavrinhas num tom mais alto. E aquela uma que você demorar um pouco mais falando, essa é a sílaba tônica. Então, você vai circular. A letra D, agora organize as palavras no quadro. Sabe as palavrinhas da letra C? Então, você já descobriu e circulou as sílabas tônicas, certo? Então, agora você vai colocar elas nos seus devidos lugares. Nós temos aqui uma tabela. Na primeira parte, né, do lado esquerdo, são palavras paroxítonas, aquelas em que a sílaba tônica ela é a penúltima, certo? E as palavras oxítonas, aquelas que a sílaba tônica é a penúltima, é aquela lá do finalzinho. Então, você vai separar, certo? Cada uma no seu lugarzinho. 2. Complete a cruzadinha. Fique atento às letras finais, certo? Nós temos uma cruzadinha aqui e cuidado para você escrever aí com a letrinha correta, com O ou então com U, certo? Então, vamos lá continuar aí com a nossa atividade. Vamos partir agora para a próxima. Vamos ver agora, né, palavras aí com final E ou I. Então, né, como eu disse, não é uma regra que vai ser sempre, né, essa regrinha aqui, ela é para nossa resolução da nossa atividade, tá bom? Então, vamos lá. Palavras onde a sílaba tônica for a última, que a gente já tá vendo, né? No caso, ela é uma oxítona, se escreve com letra I no final. Quando as palavras elas forem proparoxítonas, que a sílaba tônica é a penúltima, ela termina em E. E a pronúncia depende de cada região e escrevemos
certo? Com E no final. Então, olha lá o que é o autor do nosso livro quis dizer. Que as palavras paroxítonas, terminadas em E, a pronúncia ela muito vai depender do estado aonde ela foi pronunciada, né? Por exemplo, no estado do Amapá, as pessoas podem expressar a palavra, falar a palavra com a terminação E. Em outro estado brasileiro, ela vai falar aí com a palavra escrita com E, mas vai sair com um som de I, certo? Então foi isso que o nosso autor ele quis passar pra gente, certo? Por exemplo, a palavra elefante. Elefante, viu? Aqui no estado nós falamos elefante. Então, não sai o som do I, elefante, mas a escrita é com E, elefante. Isso mesmo, foi isso que o autor aí quis passar pra gente, né? Que palavras, quando as palavras são paroxítonas, vai depender da região onde ela é pronunciada, certo? Que apesar dela ser escrita com E no final, mas a pronúncia aí ela vai sair com o som de I. Um exemplo aí é a palavra elefante. Nós falamos elefante, mas a escrita é elefante. Então, vamos lá? E nós vamos partir para a nossa atividade, certo? Sabendo dessas informações, nós vamos partir para a nossa atividade. Então, a questão número 1 diz: leia esta canção infantil. Não vou cantar, né? Porque eu não canto muito bem. E aí a nossa canção diz assim: um elefante incomoda muita gente. Dois elefantes incomodam muito mais. Três elefantes incomodam muita gente. Quatro elefantes incomodam muito mais. Então esse texto aí também é do domínio público. Todo mundo conhece aí esse textozinho, não é? Que um elefante incomoda muita gente. Então, letra A. Como poderia ser a continuação dessa cantiga? Bom, você vai colocar aí, né, a continuação. Ele colocou aí até três elefantes incomodam muita gente. Quatro elefantes incomodam muito mais. E aí, como ficaria o resto, né? Não precisa colocar tudo, mas a próxima, como era que ficaria? 2. Leia esta parlenda. Da janela lá de casa, vejo coisa que não acaba. Vejo até jabuti comendo jabuticaba. O texto é também do domínio público. Leia em voz alta estas palavras: elefante e jabuti. Letra B. Você considera o som das letras finais dessas palavras semelhantes ou diferentes? Então, a letra B está fazendo a pergunta referente às duas outras palavrinhas lá da letra A, elefante e jabuti. Aí você vai responder: você considera o som das letras finais dessas palavras semelhante ou diferente? Quando você fala elefante e jabuti, o som final é diferente ou é igual das duas palavras? E aí você vai responder aqui. Questão número 3. Circule a sílaba tônica das palavras de cada coluna. Então, como é que você vai descobrir? Você vai lá falar ela, a palavrinha, vai ler ela num tom mais alto. E aquela que você demorar um pouco mais falando, né? Essa é a sílaba tônica. Por exemplo, jabuti. Então, jabuti. Então, o ti é a minha sílaba tônica. Então, eu vou circular, certo? Depois de eu ter circulado aí todas as sílabas tônicas, eu vou para a letra A. Todas as palavras da primeira coluna, elas são oxítonas ou paroxítonas? Do primeiro quadradinho lá. Todas as palavras do primeiro quadradinho, elas são oxítonas ou paroxítonas? E você vai marcar. Letra B. Todas as palavras da segunda coluna, elas são oxítonas ou paroxítonas? O segundo quadradinho, as palavras, todas elas são oxítonas ou paroxítonas? E você marca. Letra C.
Em relação à escrita, qual a diferença entre os finais das palavras das duas colunas? Qual é a diferença? O que foi que aconteceu? O que você pôde observar aí, né? A diferença da primeira coluna aí. Ele pergunta em relação à escrita. Qual é a diferença entre os finais das duas palavras? O finalzinho, né? A última letra. Qual foi a diferença? O que você notou de diferente aí? E aí você vai responder, certo? E essa foi a nossa aulinha de hoje. Desejo para vocês aí um bom dia, bons estudos e qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau e até a próxima.